Olá, Adolfo Vaz aqui, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Direito. Ontem nós recebemos a notícia da decretação de medidas cautelares diversas da prisão em face do pastor Silas Malafaia, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. No vídeo de hoje, nós vamos analisar a representação da Polícia Federal, o parecer do Procurador-Geral da República e a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decretou medidas cautelares probatórias, a busca pessoal em face do pastor Silas Malafaia, e medidas cautelares diversas da prisão, que foram a proibição de se ausentar do país, a apreensão dos passaportes e a proibição do pastor de falar com Jair Messias Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Tudo isso está acontecendo dentro de um inquérito que investiga as práticas dos crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça durante a investigação de infrações criminais que envolvam organizações criminosas e até a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nós vamos estrear aqui no nosso canal o Clube de Membros. E a nossa ideia hoje aqui é apresentar estas decisões. Mas, para os membros, para aqueles que virarem membro do canal, nós teremos aulas específicas sobre o que é coação no curso do processo, outra aula sobre o que é obstrução de justiça em investigações que envolvam organizações criminosas e outra aula sobre o que é abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, a dogmática penal, a explicação desses crimes, nós vamos fazer em outras aulas que ficarão disponíveis apenas para os membros. Então, a nossa ideia é publicar essas aulas até o fim da semana que vem. E todos aqueles que forem membros terão acesso a este conteúdo de direito penal. Mas vamos ao vídeo de hoje. Só que antes eu vou pedir aquela ajuda de sempre. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações, principalmente comentem aqui embaixo. E em breve a gente terá talvez outros vídeos sobre esse tema, aí sim de forma mais aprofundada. No site do próprio STF foi noticiada a aplicação das medidas cautelares em face do pastor Silas Malafaia. Vamos dar uma olhadinha aqui na notícia que consta no site oficial do próprio Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a realização de busca pessoal e a imposição de medidas cautelares contra o pastor Silas Malafaia. A decisão foi tomada com base em representação da Polícia Federal e em manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República. Por isso que eu estou dizendo aos senhores, nós vamos olhar essas três peças. Malafaia é investigado por suposta participação em crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E aí, ao final, aqui dessa notícia, tem: leia a representação da Polícia Federal, leia a íntegra do parecer do Procurador-Geral da República e leia a íntegra da decisão. Ou seja, o próprio STF colocou na íntegra, no portal de notícias, as três manifestações. De forma que eu penso que, se o próprio Supremo Tribunal Federal deu publicidade a estas três decisões, ele está cumprindo um princípio constitucional de publicidade dos atos judiciais e sujeitando estas manifestações a críticas elogiosas ou construtivas, às vezes, apontando ali alguma coisa que talvez não esteja de acordo. Não busquei essas decisões dentro do procedimento, pesquisando na parte de procedimentos processuais do site do STF. Como eu disse, elas estão disponíveis na íntegra na parte de notícias. Creio eu, se colocando à disposição de qualquer cidadão para que possa fazer a análise desses documentos. E eu vou ler junto com os senhores aqui trechos destas decisões e tecer alguns comentários a respeito. Como eu disse, não será um vídeo extenso, não vamos analisar de forma aprofundada o conteúdo, porque isso demandaria muito tempo, e analisar, assim, uma decisão e manifestações que saíram ontem de forma rápida dessa maneira, seria algo temerário. Então vamos começar aqui lendo um pouquinho a representação da Polícia Federal. É um documento extenso, com 120 páginas,
Então a gente vai dar só uma passada rápida, ver a estrutura desse documento. Depois a gente olha o pronunciamento do Ministério Público da República, do Procurador-Geral da República, e aí vamos para a decisão do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. Bom, temos aqui, ó, Polícia Federal, Diretoria de Inteligência da Polícia. A Sua Excelência, o senhor Dr. Alexandre de Moraes, ministro relator do Supremo Tribunal Federal. Representação policial. A Polícia Federal, por intermédio dos delegados de Polícia Federal subscritores, ou seja, aqueles que assinaram aqui a representação, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, vem perante Vossa Excelência com o objetivo de subsidiar a completa apuração dos fatos e circunstâncias noticiados, representar por medidas cautelares para a continuidade das investigações em relação à pessoa identificada com fundamentos no artigo 240, parágrafo 2º e 319 e seguintes do Código de Processo Penal, pelos fatos e fundamentos a seguir delineados. Aqui, a Polícia Federal já aponta os fundamentos jurídicos, artigo 240, parágrafo 2º, que trata da busca pessoal, que é uma medida cautelar de produção probatória dentro do inquérito, e o 319, que são as medidas cautelares diversas da prisão. Elas são tecnicamente diferentes entre si, cada uma tem as suas funções. Esse vídeo não vai dar tempo de aprofundar e explicar exatamente tudo, mas para os senhores já ficarem sabendo, 240, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, vou colocar aqui na tela, é o fundamento da busca pessoal. E 319 é o fundamento jurídico das medidas cautelares diversas da prisão. É um documento extenso, 120 páginas, e foi feito um sumário aqui, que é bacana, ajuda aqui no entendimento da peça. Divide aqui primeiro em contextualização dos fatos investigados, em que vai se resumir mais ou menos qual que é a história atual. A gente sabe que tem vários procedimentos criminais em trâmite envolvendo esse suposto golpe de Estado, que está ainda sob análise, por isso suposto, né? Apenas depois da condenação podemos afirmar se aconteceu ou não. Da atuação dos investigados, vai ter ali um resumo do que os investigados fizeram, dos diálogos com o investigado Eduardo Bolsonaro, dos diálogos com Silas Malafaia, do descumprimento de medidas cautelares por Jair Messias Bolsonaro. Então, a Polícia Federal entende que houve aqui algum descumprimento de medida cautelar por parte do ex-presidente, do direito das medidas processuais consideradas necessárias. Aqui, provavelmente, a Polícia Federal vai colocar os fundamentos legais para a decretação das medidas cautelares, e do pedido é a conclusão, em que ele requer que o juízo defira as medidas pleiteadas sob os fundamentos apresentados aqui no geral. Então, da contextualização dos fatos investigados, que é o começo, a Polícia Federal atua no inquérito 4995, instaurado em 26 de maio desse ano, por determinação do Supremo Tribunal Federal. Aqui vou dar uma explicação rápida para os senhores. Inquérito, ele se abre mais ou menos de 3 formas básicas. Ou pelo próprio delegado, por meio de portaria, que ao ter conhecimento da prática de um crime, determina a instauração do inquérito policial, ou a requerimento do Ministério Público. O Ministério Público tem conhecimento de um crime e requisita à polícia a abertura do inquérito, ou o próprio judiciário também pode requisitar a abertura de inquérito policial. No entanto, nos casos que envolvem foro privilegiado, a presidência do inquérito é pelo foro privilegiado. Aqui estamos tratando do Supremo Tribunal Federal, que é o foro privilegiado para julgar as pessoas envolvidas, segundo os fundamentos que eles já apresentaram anteriormente. Em razão disso, a determinação da instauração do inquérito será sempre pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido do Ministério Público ou da Polícia Federal. Como ele está dizendo aqui, a Procuradoria-Geral da República solicitou a abertura de inquérito em face do senhor Eduardo Nantes Bolsonaro, e o STF determinou a abertura desse inquérito, e é neste inquérito que foram pedidas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em face do pastor Silas Malafaia, que é objeto do nosso vídeo de hoje. Então a contextualização aqui é grande, ele conta o que está acontecendo, junta provas aqui de atuação nas redes sociais, e basicamente o que ela está dizendo é que, conforme veiculado na petição apresentada pelo Ministério Público, o investigado Eduardo Bolsonaro vem atuando ao longo de 2025 junto a autoridades governamentais dos Estados Unidos da América
com o intuito de obter a imposição de sanções contra agentes públicos do Estado brasileiro, notadamente do STF, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, sob o argumento de suposta perseguição política contra organização criminosa denunciada junto à Suprema Corte na Ação Penal 2668 pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. As ações perpetradas pelo investigado Eduardo Bolsonaro se intensificaram ao longo dos últimos meses, à medida que se avança a marcha processual de instrução e julgamento dos fatos ora relatados. E aí a representação policial vai continuar aqui mostrando uma série de fatos, juntando prints de Instagram, de redes sociais, falando sobre as atividades do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos perante o governo estrangeiro, pleiteando sanções a ministros e autoridades aqui no Brasil, com vistas, em tese, a obstar o andamento processual da ação penal que julga o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e aí são juntados elementos fáticos aqui que demonstrariam essa atuação. Nesse ponto aqui da contextualização, a Polícia Federal começa a introduzir elementos que vão indicar a participação de terceiros, que, como a gente já vai ver na sequência, mais especificamente do pastor Silas Malafaia. Ademais, foi possível identificar que os investigados Jair Eduardo Bolsonaro contam com auxílio material de terceiros que, atuando em unidade de desígnios, agem de forma direta para a consecução da finalidade criminosa. Nesse contexto, a análise do material probatório arrecadado identificou que o indivíduo Silas Lima Malafaia, conhecido líder religioso, vem atuando de forma livre e consciente em ilhame subjetivo com os demais investigados na definição de estratégias de coação e difusão de narrativas inverídicas, bem como no direcionamento de ações coordenadas que, em última instância, visam coagir os membros da cúpula do Poder Judiciário de modo a impedir que eventuais ações jurisdicionais proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal possam contrapor os interesses ilícitos do grupo criminoso. Então, o que a Polícia Federal está dizendo na sua representação aqui é que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o seu filho Eduardo Nantes Bolsonaro, estão agora, com o auxílio do pastor Silas Lima Malafaia, empregando atos, realizando coisas com o intuito de influenciar no Supremo Tribunal Federal, em específico em ações judiciais em trâmite, coagindo estes ministros a decidir de forma não livre. Então, eu não estou dizendo que isso está certo ou está errado, estou retratando o que está aqui na representação da Polícia Federal. Esse é o contexto, este é o motivo fático pela representação da aplicação de medidas cautelares em face do pastor Silas Lima Malafaia. A Polícia Federal está dizendo que os três estão agindo em conjunto, de forma organizada e estruturada, praticando ações com vistas a influenciar nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Vamos continuar dando uma lidinha aqui na representação da Polícia Federal. A análise dos novos dados identificados no aparelho se somou aos elementos probatórios da primeira medida judicial de 18/7/25 e corroboram a hipótese criminal de um conjunto orquestrado de ações práticas pelo grupo investigado, voltadas a coagir membros do Poder Judiciário e, mais recentemente, do Poder Legislativo, de modo a tentar subjugar os respectivos chefes de poderes aos anseios do grupo criminoso. Então agora aqui a representação vai um pouco além. Ela diz que as ações dessas três pessoas, que inicialmente se voltavam ao Supremo Tribunal Federal, também tentam influenciar no Poder Legislativo, mais especificamente em tentar coagir o Poder Legislativo a promulgar a lei da anistia, que é o objetivo para anistiar lá as pessoas acusadas do golpe do 8 de janeiro, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tudo isso eu falo sempre em hipótese, de forma suposta, porque são ações em andamento e somente depois, ao final, com a sentença, é que poderemos dizer que tais fatos ocorreram ou não à luz do Poder Judiciário. A representação segue aqui falando da atuação dos investigados. Ela vai retratar uma série de extração
de falas e conversas do aplicativo WhatsApp envolvendo os 3 investigados aqui, o ex-presidente Jair, seu filho Eduardo e o pastor Silas Malafaia. Nós não vamos nos aprofundar tanto aqui nestas conversas, porque faremos isso na análise da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que trouxe lá as principais conversas que fundamentaram a decretação das medidas cautelares em face do pastor Silas Malafaia. Mas basicamente são os fatos aqui apresentados pela Polícia Federal como justificadores da necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O que a representação da Polícia Federal faz aqui, juntando as conversas no WhatsApp, prints de redes sociais, declarações públicas pelo Eduardo Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, mais a soma das conversas particulares entre eles, é tentar demonstrar que há um conjunto de operações para influenciar um governo estrangeiro dos Estados Unidos a pressionar os ministros do STF e assim causar impacto nas ações judiciais em trâmite lá perante a Suprema Corte, bem como agora também influenciar a atuação do Poder Legislativo, de modo que eles obtenham a lei de anistia, que é o seu objetivo principal. Esta parte dos fatos aqui é bastante extensa na peça da Polícia Federal, aqui estamos na página 47 agora, e são juntadas várias conversas entre eles. Nesse ponto aqui, 2.2, dos diálogos com Silas Lima Malafaia, vai haver um aprofundamento específico na atuação do pastor Silas Malafaia. Eu vou repetir aos senhores, nós não vamos nos aprofundar aqui na representação, estou apenas mostrando a peça aos senhores, porque o mais importante vai ser analisar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que extraiu desta representação os principais fatores, os principais fatos que justificaram a sua decisão. A ideia aqui é apenas dar conhecimento de que houve, de fato, uma representação da Polícia Federal e depois um pronunciamento do Procurador da República favorável à concessão das medidas cautelares diversas da prisão em face do pastor Silas Malafaia. Neste ponto aqui, 2.3, é um ponto importante. A representação da Polícia Federal indica que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está descumprindo medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, aqui é bom frisar, a representação da Polícia Federal não está falando, aparentemente, pelo que eu compreendi até agora, salvo engano, como eu disse, são notícias e documentos novos, que há descumprimentos novos de medidas cautelares. Ocorre que foi decretada a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e, na época, foi apreendido um telefone celular que estava com ele naquele momento. E a análise deste telefone identificou conversas entre o pastor Silas Malafaia, Eduardo Bolsonaro e talvez muitas outras, e a Polícia Federal está dizendo, olha, quando foi decretada a medida de prisão domiciliar, a gente verificou no celular apreendido na época que, além dos fundamentos contidos naquela decisão, que justificaram a prisão domiciliar, trouxemos aqui agora mais provas de que, de fato, ele estava descumprindo medidas cautelares. Então é como se a Polícia Federal desse uma reforçada fática do descumprimento de medidas cautelares pela análise do celular que foi apreendido na época. Então, em resumo, a Polícia Federal está dizendo o seguinte: quando decretaram a prisão domiciliar e apontaram lá o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, agora, com a análise do celular, nós verificamos mais atos que também configurariam descumprimento de medidas cautelares. Diz aqui na peça da Polícia Federal, a análise dos novos dados identificados no aparelho se somou aos elementos probatórios da primeira medida judicial de 18/7/25 e corroboram a hipótese criminal de um conjunto orquestrado de ações praticadas pelo grupo investigado voltadas a coagir membros do Poder Judiciário e, mais recentemente, do Poder Legislativo. Então, foi o que eu falei para os senhores agora há pouco. A análise do celular apreendido no dia da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro
corroboram a hipótese criminal que foi colocada lá naquela decisão para justificar a prisão domiciliar. É um reforço fático à decisão anteriormente decretada. Dentre as medidas cautelares diversas da prisão que foram aplicadas pelo ex-ministro Alexandre de Moraes, estava a proibição da utilização de redes sociais. À época, o ministro entendeu que havia o descumprimento desta medida e que isto era em face de uma organização, de forma orquestrada, que o investigado, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, utilizava de redes sociais de terceiros, comandando essas ações e, portanto, burlando a medida cautelar de proibição de uso de redes sociais. A Polícia Federal, depois de analisar o telefone que foi apreendido lá na prisão domiciliar, trouxe novos elementos para corroborar essa tese. No item 3, do direito e das medidas processuais consideradas necessárias. Então, numa peça jurídica, seja ela feita pelo delegado, pelo advogado, pelo Ministério Público ou até as decisões judiciais, uma peça tecnicamente boa é aquela peça que apresenta os fatos e depois os fundamentos jurídicos e faz a subsunção do fato à norma e apresenta a consequência legal do descumprimento, cumprimento, violação da lei empregada. Nesse item 3 aqui, a Polícia Federal vai começar a mostrar agora os fundamentos jurídicos da sua representação. Até agora ela falou dos fundamentos fáticos, agora ela vai apresentar os fundamentos jurídicos para pleitear o seu desejo de aplicação de medidas processuais diversas da prisão em face do pastor Silas Malafaia. Com base nos elementos de informação apresentados nesta representação, conclui-se que Eduardo Nantes Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro e Silas Lima Malafaia se encontram associados ao mesmo contexto, praticando condutas com o objetivo de interferir no curso da ação penal 2668 do STF, processo no qual o segundo nominado consta formalmente como réu. O contexto apurado até o momento demonstra que os investigados praticaram e seguem praticando condutas que se amoldam em tese aos seguintes tipos penais: coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal Brasileiro, usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo em juízo arbitral. Então a Polícia Federal começa demonstrando que o fundamento principal, eu digo principal porque é o primeiro que ela apresenta. Geralmente, quando a gente escreve uma peça, a gente começa pelo principal, pela principal tese. E a principal tese aqui não começou pela possibilidade de fuga, por exemplo, que aí o fundamento das medidas cautelares seria a aplicação da lei penal, ou pela possibilidade de atrapalhar a instrução processual. Então, se a tese principal fosse: estas pessoas estão intimidando testemunhas ou destruindo provas, o começo da fundamentação deveria ser, numa boa técnica, apresentar isso. Mas a Polícia Federal apresenta que as partes envolvidas estão reiterando na prática criminosa, continuam praticando coação no curso do processo. E aí o fundamento da cautelar seria, em tese, a garantia da ordem pública, pela possibilidade em concreto de reiteração delitiva. Também cita aqui a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e a Polícia Federal agora começa aqui a fazer o que eu falei: subsumir o fato à norma. Está dizendo que os atos praticados por essas pessoas incidem no artigo 344, que é a coação no curso do processo, em razão de identificação de condutas direcionadas a interferir na ação penal 2668 no STF. Tem uma ação penal em trâmite e eles estão dizendo que todos aqueles atos lá apresentados na parte fática possuem a intenção de interferir na ação penal 2668, por isso se constituiria em coação no curso do processo. Mais uma vez, eu estou apenas traduzindo o que está na representação da Polícia Federal para os senhores.
Não estou concordando, nem discordando, nem apresentando nenhuma crítica se esta análise, essa subsunção feita entre os fatos relatados, de fato se encaixam no artigo 344 do Código Penal. A teoria do crime é algo complexo, encaixar uma conduta humana num tipo penal exige uma análise detalhada e eu não estou fazendo isso aqui no momento, apenas retratando o que consta na representação da Polícia Federal, a visão deles a respeito dos fatos. Já a incidência do crime previsto no artigo 359-L, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, acontece em razão de que as condutas excederam o contexto da ação penal 2668, uma vez que buscam atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o Supremo Tribunal Federal e até mesmo o Congresso Nacional Brasileiro. Então, a Polícia Federal acredita que esses atos estão atentando contra poderes da República, contra o Poder Judiciário, mais especificamente o STF, e contra o Poder Legislativo, Câmara e Senado. Ali, provavelmente, na Câmara, por tentar fazer com que a Câmara inicie a votação da lei de anistia, e no Senado, talvez, por tentar fazer com que o Senado inicie um processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Fazer campanhas nesse sentido, pleitear a produção de leis, pleitear a instauração de um processo de impeachment, é algo possível, desde que você não faça com violência ou grave ameaça. O que a Polícia Federal está dizendo, e é o que a Polícia Federal está dizendo, é que eles estão fazendo por meio de utilização de um governo estrangeiro, Estados Unidos, e, portanto, coagindo esses poderes a agir dessa maneira. E isto se enquadraria no artigo 359-L de abolição democrática do Estado de Direito. Aqui, a representação da Polícia Federal começa agora a falar de forma mais específica a respeito das medidas que eles pretendem sejam aplicadas. Medida de busca pessoal é uma determinação judicial que, se deferida, vai autorizar a polícia ir até a pessoa, fazer uma revista nela e nos arredores de onde ela estiver e apreender ali aparelhos telefônicos, notebooks, anotações, celulares, tudo com o intuito de instruir a investigação, aprofundar a investigação e buscar provas para verificar se de fato o que se está se investigando se constitui ou não. É uma busca de provas, precisa de autorização judicial e é o que a Polícia Federal fez. Indicou os fatos, indicou os fundamentos, disse por que aqueles fatos se enquadram nos tipos penais, entendendo que está se reiterando na atividade criminosa e solicitou a medida cautelar de busca pessoal, dizendo que é necessária a apreensão de aparelhos tecnológicos, uma vez que os atos estariam sendo praticados por meio de redes sociais e comunicação tecnológica e que a busca pessoal, portanto, para esse fim era necessária. Este é o fundamento aqui apresentado pela Polícia Federal. Infere-se que a comunicação entre eles se dá por meio tecnológico, sendo possível suspeitar que elementos úteis à investigação se encontram armazenados em aparelhos móveis de comunicação, telefones celulares. A Polícia Federal contextualiza que Silas Lima Malafaia está fora do Brasil, pede a concessão de mandado de busca e apreensão, já com a intenção de abordá-lo na chegada aqui no Brasil. E como a gente viu, depois do deferimento do ministro Alexandre de Moraes, foi o que ocorreu. Além da busca pessoal, foram pedidas outras medidas cautelares, em especial a decretação da cautelar de proibição de se ausentar do país com determinação para entrega de todos os passaportes nacionais e estrangeiros no prazo de 24 horas. O que a Polícia Federal está dizendo aqui? Que o investigado vem atuando fora dos limites territoriais da jurisdição durante o período investigativo. Então, que os crimes que eles estariam praticando estão se operando não só dentro do território brasileiro, mas também fora, e por isso é importante proibi-lo de sair do país. Finalmente, a última medida cautelar pleiteada é que se proíba a conversa entre os investigados. E aqui o fundamento é de que eles agem em conjunto, em conluio, em unidade de desígnios, e que, portanto, permitir que eles continuem conversando
vai permitir que eles continuem agindo de forma a praticar os crimes que a Polícia Federal diz que eles estão praticando. Então, o que a Polícia Federal está dizendo aqui, sempre traduzindo apenas a representação, é que os crimes de coação no curso do processo, a abolição do Estado Democrático de Direito, estão sendo praticados em conluio pelos investigados e que eles mantêm contato, conversam, se alinham e combinam as ações que irão empreender. E que, para que isso cesse, esta comunicação entre eles deve ser proibida. E a representação traz um elemento a mais, dizendo também que essas conversas podem influir de alguma forma em terceiros, influenciar o testemunho de terceiros, além de que eles podem combinar versões para apresentar tanto na delegacia da Polícia Federal, quando forem ouvidos, quanto eventualmente em juízo. E para que eles não possam combinar versões, eles têm que ser proibidos de conversar. Tudo isso tem a ver com a instrução criminal, com a produção da prova e também com a garantia da ordem pública. Com a garantia da ordem pública, para evitar a reiteração, evitar a prática de novos atos que a Polícia Federal vem considerando como criminosos e com fundamento na conveniência da instrução criminal para evitar combinação de versões e influência em testemunhas. Esses são os fundamentos jurídicos apresentados pela Polícia Federal. Por fim, na parte final do pedido, item 4, aí é o pedido simples. Proibição de manter contato com os demais investigados, Jair Messias Bolsonaro e Eduardo Nantes Bolsonaro, e proibição de ausentar-se do país, com determinação para entrega de todos os passaportes nacionais e estrangeiros no prazo de 24 horas. E lembrando, além destas medidas aqui solicitadas, tem a medida de busca pessoal que engloba a apreensão de materiais relacionados aos fatos investigados. Está de forma genérica, porém durante toda a peça foi falado que os atos são praticados mediante o uso de aparelhos telefônicos. Então, basicamente aqui, a ideia é apreender qualquer aparelho tecnológico. Aparelhos telefônicos, notebooks, tablets, qualquer coisa em que as pessoas possam se comunicar por meio da tecnologia e praticar, eventualmente, aqui os crimes que a Polícia Federal entende que eles estão cometendo. Então, essa foi uma análise rápida da representação da Polícia Federal. Vamos passar agora à segunda fase. Então, primeiro houve a representação da Polícia Federal, foi dado vistas ao Ministério Público da República, ao Procurador-Geral da República, que vai emitir um pronunciamento dizendo, olha, a Polícia Federal tem razão, as medidas cautelares devem ser deferidas, ou Polícia Federal não tem razão, não devem ser deferidas, ou tem razão em parte. Defira outras medidas, essas aqui que eu sugiro. O promotor, o procurador da República, vai poder fazer qualquer uma dessas ações que eu mencionei. Vamos dar uma olhada na peça dele para a gente ver o que ele falou. O pronunciamento aqui do Ministério Público, do Procurador-Geral da República, é um pouco mais curto, são 5 páginas. Então, ele direciona ao ministro Alexandre de Moraes, excelentíssimo senhor ministro relator, o Procurador-Geral da República vem à presença de Vossa Excelência em atenção ao despacho proferido em 14/8. Deve ser o despacho que deve abrir vistas para que o Procurador-Geral da República se pronuncie a respeito. Então ele diz que a Polícia Federal formulou representação objetivando a decretação de medidas cautelares pessoais e probatórias contra o senhor Silas Lima Malafaia. Então é aquela explicação que eu fiz inicial. Existe a medida probatória, cautelar probatória, que é a busca pessoal, que vai atrás de provas, apreensão de celulares, computadores, tablets, e as medidas pessoais, que precisam respeitar os fundamentos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal, da garantia da ordem econômica ou de garantia de aplicação da lei penal. No caso, evitar ali a fuga ou atrapalhar o processo, que é o que está lá na representação conforme eu mostrei para os senhores. Faz um breve relatório aqui de que a representação está instruída com as fotografias, os documentos, análise do WhatsApp, dos telefones que foram apreendidos. E no item 2 já parte aqui dizendo que a Procuradoria-Geral da República entende que são cabíveis as medidas de busca e apreensão e de proibição de contato de Silas Malafaia com o ex-presidente Jair Bolsonaro, postulados pela autoridade policial. A representação está encorpada com significativos elementos, materializados em diversos diálogos e publicações,
sugestivos da atuação ilícita do requerido Silas Lima Malafaia. Continuando aqui, ele diz que efetivamente a representação estabelece um quadro fático probatório justificador de pesquisa sobre a existência de outros materiais relevantes que estejam na posse do investigado, o que recomenda a complementação das diligências investigativas solicitadas a Vossa Excelência. Fala que o remédio, processual, a busca e apreensão, bem se ajusta, no caso, às necessidades de investigação, no interesse da justiça criminal. Afirma que está presente a justa causa para deferimento do pedido, coloca o artigo de lei aqui 240, parágrafo 1º, que fala sobre a busca e apreensão, é o artigo de lei que prevê esta medida cautelar probatória, dá uma breve explicada sobre o que é a busca e apreensão e faz a manifestação pelo deferimento dessas medidas cautelares pleiteadas pela autoridade policial. Então, basicamente, a Procuradoria da República chancelou o pedido da Polícia Federal. É uma peça curta, não há um sopesamento das provas, não há uma análise fático-probatória ali dos elementos. O Procurador-Geral da República se resumiu a dizer, olha, a Polícia Federal está pedindo tal coisa, apresentou provas, eu acho que as provas são suficientes e acho que deve ser deferida a medida. Mas não há uma análise efetiva nesta peça. Como eu disse, estas peças foram colocadas de forma pública no site do Supremo Tribunal Federal, na parte de notícias, e eu entendo que a partir de então elas estão sujeitas a críticas de qualquer pessoa do povo, qualquer cidadão. Eu estou analisando aqui a peça do Ministério Público Federal e é um referendo ao pedido, à representação da autoridade policial. Não traz nenhum elemento novo, não faz uma análise profunda das provas que foram apresentadas, não faz um cotejamento entre as provas, entre os artigos de lei, doutrina, jurisprudências a respeito, para emitir a sua manifestação. O pedido foi no dia 14 de agosto, no dia 15 já houve o pronunciamento do Procurador da República, em 5 páginas, em que tem o resumo e o que dá para se depreender, um referendo, dizendo, olha, acho que a polícia ali tem razão, devem ser deferidas as medidas pretendidas, mas sem avançar profundamente na análise probatória, na análise jurídica, fazer realmente uma dissertação sobre o que está sendo pedido. Vamos então, finalmente, à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, estamos aqui com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, foi publicada na parte de notícias do site do Supremo Tribunal Federal, portanto é pública, apesar de que no começo está requerente, advogado, requerido, tudo sob sigilo, mas no decorrer da peça aparecerão os nomes das pessoas envolvidas. Então trata-se de petição autuada a partir da representação da Polícia Federal, subscrita pelos delegados de Polícia Federal, Leandro Almanda da Costa, aí os nomes dos delegados, por meio da qual requer a realização de busca e a imposição de medidas cautelares diversas da prisão em face de Silas Lima Malafaia. Então, um resuminho aqui, dizendo que ele vai tratar dos pedidos de medidas cautelares diversas, a medida cautelar probatória, que é a busca pessoal, e a medida cautelar diversa da prisão, que é uma medida que substitui a prisão preventiva. Então ele começa aqui falando sobre a representação da Polícia Federal e dizendo, pegando o item 4, que é a parte final dos pedidos, pela busca pessoal, ou seja, encontrar o Silas Lima Malafaia em algum lugar, fazer a revista nele e apreender materiais relacionados aos fatos investigados. Depois, pelas medidas cautelares diversas da prisão, no sentido de proibir ele de manter contato com o Jair Messias Bolsonaro e com o Eduardo Bolsonaro, bem como proibir ele de se ausentar do país e entregar os passaportes. Por fim, em razão do sigilo necessário para a efetividade das medidas, que a presente representação seja autuada em apartado. Então, inicialmente, ele quer dizer o seguinte, que a medida foi considerada sigilosa até o cumprimento das ordens que ele ia deferir ao final aqui, sob pena da pessoa investigada tomar providências
para evitar o cumprimento da medida. Então, o sigilo aqui, nessas situações, é muito comum, porque pretende-se que a medida seja efetiva. Aqui ele vai estabelecer o fundamento legal, a Lei 12.403/2011, estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, dentro dos critérios de proporcionalidade entre a medida imposta e os direitos individuais restringidos, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Então ele está dizendo que a medida cautelar precisa resguardar um desses fundamentos legais. É a fundamentação legal para a aplicação da medida. Coloca o artigo 319, que é o artigo do Código de Processo Penal em que se prevê as possíveis medidas cautelares a serem aplicadas, bem como os critérios constantes no artigo 282. A gente já viu em outro vídeo meu aqui que lá no artigo 282 exige-se a requisição da autoridade policial ou do Ministério Público e no caso aqui, hoje nós vimos que houve representação da Polícia Federal com um parecer favorável do Ministério Público. Aqui ele vai estabelecer um resumo do inquérito e do que está sendo investigado, das condutas do Eduardo Bolsonaro, das condutas do Jair Bolsonaro, sempre colocando aqui a ocorrência em tese dos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Estes são os crimes principais que estão sendo investigados. E, para dar efetividade a esta instrução, a essa investigação, foram pedidas as medidas cautelares, a probatória e as diversas da prisão. Ele continua o seu resumo agora apontando de novo condutas do Eduardo Bolsonaro, principalmente a situação dele estar no exterior, trabalhando junto a um governo estrangeiro para intimidar o STF e intimidar também agora o Poder Legislativo, naquele sentido que falamos antes, de tentar ali a votação de uma lei de anistia ou até mesmo a instauração de um processo de impeachment no Senado. E ele vai resumindo todo o imbróglio jurídico que envolve essas pessoas. Mas vamos adiantar aqui para falarmos do Malafaia, que é o objeto do vídeo de hoje. A continuidade das investigações demonstrou fortes indícios de participação de Silas Lima Malafaia na empreitada criminosa, de maneira dolosa e com unidades de desígnios com Jair Messias Bolsonaro e Eduardo Nantes Bolsonaro, conforme destacado na representação. Então, já em seu início da decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirma que há fortes indícios de que Malafaia é um dos autores dos crimes investigados em desígnio, em combinado, em conluio com o Jair Bolsonaro e com o Eduardo Bolsonaro. E vai trazer ali trecho da representação da Polícia Federal. E aqui ele já começa a entrar na parte fática. Nós vemos nas decisões do ministro Alexandre de Moraes, conforme eu estou rolando aqui para os senhores, que não há assim uma divisão em tópicos, capítulos. Ele começa a escrever e geralmente é um texto único, em que ele vai emendando um assunto no outro. Então ele vai colocando aqui os crimes, já colocando os fatos, indicando a participação do Malafaia e relatando um pouco do que ele considera que são atitudes que podem eventualmente se enquadrar ali nos crimes investigados. E ele começa: Jair Messias Bolsonaro enviou a Silas Malafaia um link da matéria publicada pelo portal Metrópolis, que apresentava a manchete: Por que Embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu nota em defesa de Bolsonaro? Então, a decisão a partir de agora vai tratar muito das conversas entre Malafaia e o presidente Bolsonaro por meio do aplicativo WhatsApp. Às 18h35, Jair Messias Bolsonaro envia a Silas Malafaia um print da matéria publicada pelo portal G1. Trump manda carta a Lula e anuncia tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Mas são notícias que saíram na mídia e que o Malafaia e o Bolsonaro estão trocando entre eles. E junta imagens do WhatsApp indicando, demonstrando esta troca de conversas. Em 10/7/2025, Silas Lima Malafaia encaminha a Jair Messias Bolsonaro um vídeo que publicou em suas redes sociais e uma mensagem indicando quem deveria ser responsabilizado pelas tarifas aplicadas ao Brasil.
É uma situação estranha, porque ele encaminha ao ex-presidente Jair Bolsonaro um vídeo que depois vem a se tornar público nas redes sociais do próprio Silas Malafaia. Aqui é uma das partes mais importantes da decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque consta ali uma fala de retaliação aos ministros do STF e suas famílias. É a seguinte mensagem: presidente, você voltou para o jogo. Podem usar bravatas aqui, vão ter que sentar na mesa para negociar. Você é o cerne da questão. Quem é o Brasil para peitar o Zéua? Mico contra um gorila. O vídeo que eu vou postar daqui a pouco e vou ao cerne da questão. A próxima retaliação vai ser contra ministros do STF e suas famílias. Vão dobrar a aposta apoiando o ditador? Duvido. Então aqui veja, é uma mensagem dúbia, porque o Silas Malafaia pode estar falando tanto de algo que vai ser feito pelo governo dos Estados Unidos, não necessariamente que ele seja autor de alguma ingerência no governo dos Estados Unidos para que isso aconteça. Mas pode ser que ele saiba disso por algum tipo de informação privilegiada. No entanto, não é uma mensagem que demonstra, que comprova que o Malafaia é um dos autores de fatos que possam redundar em retaliação aos ministros. Ele está dizendo, daqui a pouco eu vou ao cerne da questão. A próxima retaliação vai ser contra ministros do STF e suas famílias. O ministro Alexandre de Moraes continua dizendo aqui que as conversas entre Silas Malafaia e Jair Bolsonaro estão no sentido de que os próximos passos seriam a imposição de sanções de natureza pessoal contra ministros do Supremo Tribunal Federal e seus familiares. Este print aqui é um vídeo publicado na rede social do próprio Silas Malafaia e o ministro Alexandre diz: o vídeo acima referido, inclusive, contém ameaças ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ao Procurador-Geral da República e ao diretor da Polícia Federal, com a nítida intenção de coagir as autoridades públicas, bem como tentar obstruir as ações penais sobre a tentativa de golpe. Assim, em tese, se enquadrando lá nos delitos de coação no curso do processo e obstrução de justiça em investigações que envolvam organizações criminosas. Este é o conteúdo do vídeo do Silas Malafaia, mas que, pelo que eu saiba, está público lá na sua rede social. Agora eu vou dar aqui a minha opinião, teria dito Silas Malafaia. Para mim a coisa vai piorar e eu vou dizer em que sentido. É um alerta aos ministros do STF. Se vocês continuarem apoiando Alexandre de Moraes, para mim a próxima retaliação vai ser a pessoa física. Vão atingir Alexandre de Moraes, alguns ministros do STF, diretor da Polícia Federal, Procurador-Geral e suas famílias. E a coisa vai ficar feia demais. Vamos parar de bravata. Vamos sentar na mesa e acabar com essa palhaçada. Veja, o começo da mensagem ele diz: eu vou dar a minha opinião. Para mim as coisas vão piorar. Se vocês continuarem apoiando Alexandre de Moraes, para mim a próxima retaliação vai ser a pessoa física. Ou seja, literalmente ele está expressando uma opinião. A dúvida é, ele sabia de antemão de algo que ia ser feito contra os ministros? Ele tem participação nisso? Ele é um dos autores de que essa retaliação venha? Isso que precisa ser investigado e talvez isso fundamentou as medidas cautelares para investigar como que ele sabe disso, como que ele sabe destas informações ou se ele tem alguma participação nessa possível retaliação. O ministro Alexandre de Moraes continua em sua peça dizendo que as comunicações entre Jair Messias Bolsonaro e Silas Malafaia demonstram que os investigados ajustavam previamente as estratégias ilícitas, visando a coação no curso do processo e a obstrução à justiça. E continua aqui a colocar várias mensagens nesse sentido, sempre tentando demonstrar que essas mensagens revelam um conluio criminoso e um acerto de vontades entre Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Paulo Figueiredo, para coagir o Supremo Tribunal Federal. Aqui é um post público do Paulo Figueiredo, que diz o seguinte: felizmente o governador de São Paulo não goza de nenhum acesso ao mundo MAGA, pelo contrário, é visto como um aliado da China. E Moraes está conversando com um encarregado de negócios, um burocrata que tem 6 escalões acima dele e nunca nem viu o presidente Trump. Então, existe uma história aqui de que
essas pessoas envolvidas precisam defender a tese de que Jair Messias Bolsonaro é a única opção para a eleição presidencial do ano que vem. E que se a direita encontrar um outro candidato, perderia força a briga feita pelos Estados Unidos, que seria influenciada pelas pessoas investigadas, para pressionar tanto o STF quanto o Congresso a tomar medidas que, de alguma maneira, salvassem ou ajudassem o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Por isso, essas pessoas não querem colocar nenhuma outra possibilidade de candidato. É esse o raciocínio que está sendo construído aqui, apresentado, na verdade, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, e teria sido construído pelos organizadores desses crimes que estão sendo investigados no inquérito que apura aí essas condutas. Tudo isso são teses, né? Teses que estão ainda dentro da fase de investigação. Os diálogos entre Silas Malafaia e Jair Messias Bolsonaro continuam com a troca de várias mensagens em que a finalidade de ambos, de obtenção da anistia em troca do fim das sanções tarifárias, fica explícita conforme narrado na representação da Polícia Federal. E aí o ministro traz um trecho da representação da Polícia Federal, por isso que eu comecei esse vídeo por ela, porque ela vai ser usada como fundamento para a decisão aqui. As condutas ilícitas no sentido de produção e divulgação de desinformação nas redes sociais, com a finalidade de coagir o Supremo Tribunal Federal, obstruir a justiça e obter um acordo de anistia em troca do fim das sanções tarifárias impostas ao Brasil, permaneceram nos diálogos entre Silas Lima Malafaia e Jair Messias Bolsonaro. Então, de novo, eles estão discutindo sobre essa questão aí das tarifas, da pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil e de que isso teria a intenção de coagir o STF, e tudo isso é o fundamento para, ao final lá, decretar as medidas cautelares, tanto probatórias quanto pessoais, em face do Malafaia. Este é um trecho de uma mensagem que o pastor Silas Malafaia teria encaminhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo: tem que pressionar o STF, dizendo que se houver uma anistia ampla e total, a tarifa vai ser suspensa, vinculando, portanto, a promulgação de uma lei a uma suspensão tarifária imposta por outro país. Ainda pode usar o seguinte argumento: não queremos ver sanções contra ministros do STF e suas famílias. A questão da tarifa é justiça e liberdade, não econômica. Traz o discurso para isso. Então é uma orientação, uma forma de orientar o ex-presidente Jair de como ele deveria agir. E a decisão continua nesta linha, trazendo as conversas e afirmando aqui que há um conluio entre eles nesse sentido, de que participam aí dessas ações relacionadas a outro país em desfavor do Brasil, e que o objetivo destas ações seria coagir o STF ou coagir o Poder Legislativo, sempre com prints provando o que está sendo argumentado. O mote principal da decisão é esse que está aqui. Essas orientações seguem na sequência do diálogo, inclusive com a proposta de uma campanha orquestrada relacionando a obrigatoriedade de anistia para a reversão das sanções tarifárias. Aqui, a decisão do ministro Alexandre de Moraes já é um pouco mais direta, em que ele afirma a permanência das práticas ilícitas de Silas Lima Malafaia em ajustar e direcionar as condutas de Jair Messias Bolsonaro na tentativa de coagir as autoridades brasileiras continuou durante o dia 15, conforme descrevem as autoridades policiais. E aí traz mais um trecho da representação policial, em que Silas Malafaia fala para Jair Bolsonaro: abre a boca, líder dá direção ao povo. Povo é levado por outros quando o líder se cala. Só o que viraliza é vídeo, vai por mim. Não espere o pior acontecer. Se posicione, o jogo está armado e o juiz comprado. Mais adiante, Malafaia revela a estratégia de difusão adotada pelos investigados, que contaria com a participação de Eduardo Bolsonaro. Faça o vídeo e eu faço a versão em inglês, por IA, seu filho faz chegar na mão do Trump. Tem contato com assessores que fala toda hora com ele. Trump também quer ver uma atitude sua. Então, o Malafaia diz aqui para o Jair Bolsonaro produzir algum vídeo falando nesta linha de continuar com as sanções impostas por outro país,
em busca da anistia e que isto seria levado ao presidente americano para que ele mantivesse ou reforçasse sanções contra o Brasil e aí com o intuito de coagir o STF. Aqui há uma fundamentação maior que vale a pena a gente ler. Efetivamente, as mensagens identificadas através da extração realizada pela Polícia Federal no celular apreendido de Jair Messias Bolsonaro indicam que Silas Lima Malafaia exerce papel de liderança nas ações planejadas pelo grupo investigado, que tem por finalidade coagir os ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades brasileiras, com claros atos executórios no sentido de coação no curso do processo e tentativa de obstrução à justiça. A representação da Polícia Federal, portanto, demonstra o risco de dano grave ou de difícil reparação em razão dos indícios de cometimento de gravíssimos crimes, em razão da existência de uma campanha criminosa cujo objetivo é justamente obstruir o andamento da ação penal por meio de coação no curso do processo aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os elementos de prova indicam que as condutas de Silas Lima Malafaia influenciam diretamente o investigado Jair Messias Bolsonaro, resultando em ações concretas, inclusive com postagem de conteúdo nas redes sociais previamente acordadas por Silas Lima Malafaia. Há fortes evidências ainda que Silas Lima Malafaia atua na construção de uma campanha criminosa orquestrada destinada à criação, produção e divulgação de ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal, no contexto de milícias digitais em conduta absolutamente assemelhada àquelas investigadas no inquérito 4874, conforme mensagem anteriormente descrita. Assim, presentes os requisitos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, e cita julgados nesse sentido. Neste trecho, ele se apoia no pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, que disse, nesse exato sentido, ressaltou a necessidade de imposição de medidas cautelares em face de Silas Lima Malafaia para fazer cessar a atividade criminosa, e cola aqui um trecho do pronunciamento do Procurador-Geral da República. As condutas de Silas Lima Malafaia, em vínculo subjetivo com Jair Messias Bolsonaro, caracterizam claros e expressos atos executórios, em especial dos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa, como igualmente salientou a Procuradoria-Geral da República, e aí mais um trecho do pronunciamento do Procurador-Geral da República. E vai para a parte final agora. Diante do exposto, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, que é o artigo que prevê as medidas cautelares diversas da prisão, determino, conforme representação da Polícia Federal, a busca pessoal e a apreensão de materiais relacionados aos fatos investigados, tais como documentos, anotações, registros, mídias, cita várias coisas que podem ser apreendidas. Determino ainda a imediata imposição das seguintes medidas cautelares em face de Silas Malafaia: proibição de ausentar-se do país com cancelamento de todos os passaportes, proibição de se comunicar com os demais investigados. E, por fim, determina ainda que deverá a autoridade policial realizar a oitiva imediata de Silas Lima Malafaia. E esta é a decisão em suas 35 páginas. Então, senhores, é uma decisão que é baseada numa troca de mensagens entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o senhor Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia. A gente verifica ali nas mensagens que, de fato, o pastor Malafaia orienta o presidente de como ele deveria agir nesta briga, vamos dizer assim, com o Supremo Tribunal Federal. Eu não digo nem defesa, porque não é uma orientação para uma defesa jurídica no processo. É uma orientação sobre essa disputa política que está havendo no país. No entanto, eu também não verifico assim que haja elementos suficientes para indicar de forma categórica que as retaliações praticadas pelo governo estrangeiro, como as sanções tarifárias, a aplicação da lei Magnitsky em face do ministro, tenham atos do Silas Malafaia diretamente, pelo menos na decisão. Pode ser que no inquérito existam essas informações, mas eu creio que se elas existissem de forma mais contundente, elas fariam parte aqui dessa decisão. O que nós encontramos nessa decisão
são apenas as trocas de mensagens. E fica numa zona cinzenta entre a liberdade de expressão, a liberdade de você falar com alguém, um amigo seu que está preso e respondendo a um processo, de como você acha que aquela pessoa deveria agir. Então, pensa num amigo que tem outro preso que diga, olha, tem que agir assim mesmo, tem que fazer esse tipo de coisa, acho que você está certo. Existem outros crimes relacionados a você apoiar, às vezes, algumas atitudes que são criminosas. No entanto, este apoio verbal talvez não seja tão forte o suficiente para caracterizar esta pessoa que está falando isso como um autor deste crime também. Então é uma decisão que vai gerar polêmica, muitas pessoas vão analisar esta decisão, com certeza haverá posicionamentos para todos os lados. Vamos esperar para ver como que os outros ministros do STF vão tratar essa decisão. Provavelmente ela terá que ser submetida à turma para análise, mas eu vejo ali uma troca de mensagens que podem ser consideradas erradas, equivocadas, possivelmente criminosas, mas talvez não tão fortes assim a indicar de fato autoria criminal, pelo que consta apenas nessa decisão pública aqui. Então a ideia minha aqui aos senhores era nem fazer um grande juízo de mérito sobre a decisão, trazer ela aqui na íntegra para os senhores. Ela está disponível lá no site do STF para quem quiser baixar e olhar inteiramente e tirar as suas próprias conclusões, mas a base dela, a base fática, são a troca de mensagens ali, e eu li algumas das principais. Então, nesse sentido, eu vejo que é uma decisão que vai gerar polêmica. Os operadores de direito vão se debruçar sobre ela para ver se realmente, de fato, existem ali elementos suficientes para a aplicação de medidas cautelares. Medida cautelar de busca e apreensão, eu acredito que seja uma medida cautelar até menos gravosa que uma medida cautelar diversa da prisão, que invade a esfera pessoal e, na verdade, ela é substitutiva a uma prisão preventiva. Então, em tese, teria que ser possível uma prisão preventiva, mas resolve-se aplicar uma medida cautelar diversa da prisão como uma medida menos gravosa para resguardar o processo. Nós não vemos aqui na decisão, de forma analítica e complexa, o enfrentamento aos fundamentos das medidas cautelares, dizendo onde está ocorrendo violação à ordem pública ou onde está ocorrendo violação à aplicação da lei penal, de forma didática, separada, está no contexto todo. O texto todo fala sempre que os atos praticados por estas pessoas são no sentido de fazer com que um governo estrangeiro pressione poderes aqui do Brasil, o poder judiciário e o poder legislativo. E com isso estaria se praticando os crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça que investiga infração de organização criminosa e também a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas tudo num grande texto, de forma genérica, sem ser didático o suficiente para mostrar evidentemente, olha, aqui é o problema, esta pelo menos é a minha visão, e é uma decisão polêmica. Vamos aguardar o que o STF vai dizer a respeito. A ideia do vídeo aqui era apenas apresentar a decisão e aguardo os comentários dos senhores aqui para a gente tirar dúvidas a respeito disso. Se os senhores gostaram do vídeo, peço que se inscrevam no canal, curtam, ativem o sino de notificações e até o próximo vídeo e bons estudos a todos.